Vamos abrir em Provérbios 10, 19. Provérbios 10, 19. Diz o seguinte: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Uau! Há tanta verdade neste versículo. Quantos de vocês têm criado problemas com a tua língua? Vou dizer, eu. Quantos de vocês gostavam de ter mais controle sobre aquilo que sai da boca? Não é? É verdade, é verdade. Na multidão das palavras, o pecado não está longe. Agora, quero que nós lemos e nós vamos estudar mais a partir de Tiago 3. Quero que nós lemos 1 a 12 de Tiago 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos passamos em muitas coisas. Se alguém não passar em palavra, o tal é perfeito. E poderoso para também friar todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir a todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, elevados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquilo que se governa. Assim também, a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Quantos de vocês querem cortar a língua? Mesmo depois de ler isso. Eu lembro a minha mãe, quando nós falamos mal, ela pegou naquela saboneta e lavava a língua. Os mães fizeram isso, alguém tem feito, né? Hoje, né? Tem feito isso. Eu lembro a minha mãe disso, né? Quando eu disse a asneira, vá com o sabonete, né? Lava a língua. Né? Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e a água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Eu sei que essa passagem, às vezes não gostamos de ler isso, não é? Porque nós temos a tendência de pensar de nós que estamos certos e os outros estão errados. É quase a nossa natureza
para ver o problema mais nos outros do que em nós mesmos. Mas Tiago é muito direto aqui. Ele diz, não, todos nós tropeçamos em muitas coisas. E acima das outras coisas que nós também fazemos, a nossa língua faz mais danos. É o pior membro do nosso próprio corpo. E nós temos que ter domínio sobre essa língua. Porque essa língua vai determinar o percurso da nossa vida. É como a leme vai determinar o percurso, a direção daquele navio. A nossa língua determina a direção da nossa própria vida. Então não podemos culpar as circunstâncias. Porque pode haver um vento, uma tempestade incrível em termos de circunstâncias da nossa vida, mas a Bíblia diz que as circunstâncias não determinam o fim, as circunstâncias não determinam a direção, é a nossa língua que determina a direção da nossa vida. O que é que vai sair? Qual será o fim? Qual serão as consequências? Qual será, seja de bênção ou de maldição? Está no poder da nossa língua. Provérbios 18, 21 diz que morte e vida está no poder da língua. Não é? Então tudo está aqui. Neste pequeno membro que a Bíblia diz é inflamado pelo inferno. Então, o que significa? Tem que ter controle, porque se nós não temos controle sobre aquilo que sai da nossa boca, por natureza, nós vamos dizer asneiras e nós vamos determinar o nosso futuro, nós vamos caminhar o nosso futuro para o abismo. Por isso, a nossa língua tem que ser controlada. Nós temos que tomar posse deste membro tão pequeno e dizer, não, eu vou fazer algo diferente. Eu vou usar a minha língua para abençoar, em vez de amaldiçoar. Vamos voltar para Provérbios 6. Provérbios 6, versículo 2. Diz, e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca. Então, há um armário, há alguma coisa que está à espera da nossa língua. Não é? A nossa própria boca pode criar um problema incrível para nós. Quando eu tenho pensado sobre palavras que são inflamadas pelo inferno, palavras que servem a amarros, né? que podem nos apanhar mesmo em sarilhos, em amarros, como que diz aqui, enredar-nos. Eu estava a pensar em outros versículos que eu tenho encontrado. Uma coisa é quando nós fazemos, né, votos sem, né, e depois de fazer um voto que nós refletimos, nós pensamos sobre o voto que nós fizemos. Quantos de vocês têm dito, quando têm feito um voto, ou têm feito uma promessa, e depois dizem, epa, o que é que eu fiz? Sabe que nós somos obrigados para cumprir a nossa promessa. Temos que cumprir os votos que nós fazemos. Não é pensar depois de fazer um voto, é pensar antes de fazer um voto. Para que os nossos votos são com intenção. Só não prometa tudo. Eu sei que em certas culturas, mesmo em África, há muito disso. Para manter a imagem, é quase impossível dizer não a alguém. Não é? Se dizer não, é como que é uma imagem de fracasso, uma imagem de impotente, a pessoa não consegue. Não é? Então prometa tudo.
Promete ajudar essa, promete ajudar a outra, promete ir para esse sítio, promete estar neste jantar, promete a todos. E eles sabem que não conseguem cumprir. Então o que fazem? Naquele momento H, naquela hora H, manda mensagem. Sabe, meu carro variou. Mente. Sabe, estou doente, meu filho está doente, está na cama, tem que ficar em casa. Não é? Não tinha coragem de dizer, não, naquele dia não dá. Diz dá, e depois não aparece. Pois mente. E a nossa própria língua cria cria um sarilho assim. Porque mais que nós fazemos isso, menos credibilidade que nós temos. E mais que as pessoas nos conhecem por um mentiroso. Uma pessoa falsa. Uma pessoa que promete e que não cumpre. Não é? Mas a nossa língua, às vezes, por orgulho, por vergonha, por qualquer outra razão, mente. E cria aquele amar do inimigo. Somos amarrados pelas palavras que nós dizemos, porque a nossa palavra tem que ser sim, sim. Ou não, não sim e não. Okay? Então lembra que cada promessa que faz, tu tens que cumprir. Mesmo ao teu dor. Mesmo ao sofrer. Quantas pessoas têm dito, eu pago amanhã. E depois, chegando amanhã, não paga. Eu pago metade. Eu faço. Sim. Não. Seja honesto. Porque nossas próprias palavras, se nós comprometemos a algo, perante Deus somos responsáveis. Não é? Por isso, pensa antes de fazer um voto. Outra coisa, a Bíblia é muito claro, em Provérbios 6, diz que, filho meu, não ficaste por fiador do teu companheiro. Então, outra coisa que às vezes nós fazemos e ficamos fiadores. Quantos de vocês têm sido fiador a alguém que depois não paga? E depois temos que pagar. Eu tenho visto tantas famílias quebradas, divididas por essa razão. Tenho visto tantas pessoas perder os seus melhores amigos por essa razão. Palavras. Eu confio em mim. Eu sou fiel. Pois não é. Não é. A Bíblia também avisa no Novo Testamento contra isso. Não é só do Velho Testamento. Também do Novo Testamento. Temos que ter cuidado com os laços que nós criamos. Porque com as nossas palavras nós podemos criar laços que vão nos tropeçar, que vão nos prender. E depois nós temos que ser fiel. Aquilo que é isso. Em 2 Coríntios, capítulo 1, quando Paulo estava a falar sobre a sua segunda vinda a Coríntios, ele diz que, eu não disse que eu venho, não é? E depois não apareci. Eu não fiz essa brincadeira dizendo que eu vou fazer uma coisa e depois não faço. Ele disse, eu comprometo aquilo que eu vou fazer. Não é? Sim.
Não sim, não. Quando nós fazemos planos, irmãos, talvez é melhor não conta todos os planos até que tenha uma certeza. Porque quando diz, eu vou fazer isso, eu vou fazer, depois, então, já foste, não, eu mudei. Então, o que vai criar? Com as tuas palavras, vai criar à volta de ti uma insegurança, uma incerteza, uma incapacidade de ouvir e ser dirigido pelo Senhor. Porque cada vez diz, mas Deus está a dizer isso, mas Deus está a dizer... É como que Deus muda de um dia para o outro. Não, Deus não muda, sim. Às vezes nós somente falamos antes do tempo. Falamos quando ainda está no nível do sentimento. No nível do desejo. Algumas coisas têm que ser filtradas, algumas coisas têm que ser assentadas. E depois, quando nós temos a certeza, Deus diz, então vai ver o fruto. Vai ver o fruto. É tão importante isso. Né? Eu tenho aprendido isso às vezes por bater a cabeça no chão. Porque às vezes só aprendemos assim, de criar laços, né? E criar problemas. Né? Mas eu tenho aprendido porque eu estou a receber muitos convites e muitas coisas e é tão fácil dizer, tá bem, ok, vou lá. Mas eu disse que não, né? Eu vou orar. Vou pensar sobre isso. Quando eu tenho certeza, eu sei que todas as outras coisas vão ser acrescentadas nas finanças e as agendas e os vistos e tudo que é necessário. Mas eu tenho que ter a certeza. E quando eu tenho a certeza, e quando eu falo, eu vou falar em fé. E essa vai produzir o seu fruto. Mas só falar por falar não significa que Deus vai, né, ser comprometido para fazer tudo que sai da minha boca. A palavra de fé é aquilo que sai da palavra de Deus através da minha boca. Não é aquilo que eu quero que aconteça. Não é? Temos que falar com intenção. Às vezes nós maldiçoamos sem querer, fazendo aqueles votos parvos. Temos um exemplo em Juízes 11, versículo 30. Uma pessoa que era chamada Jefté. Ele era muito rejeitado pela família. Ele era bastardo, ele foi rejeitado pela tribo. Era marginal, juntou com uma malta errado, andou assim, sequeando, né, fazendo as neiras mesmo. Mas chegou um tempo em que Israel precisava de um líder. Eles procuraram Jefté para ser o líder do exército, porque pelo menos ele tinha experiência na luta. Jefté, não é? Era impossível. Ele foi ter com Deus porque ele reconheceu que essa responsabilidade é demais. Ele precisa da ajuda de Deus. Então ele disse, Deus, se me ajudar para vencer esse inimigo, a primeira a sair da minha tenda, eu vou oferecer em holocausto perante ti. Talvez ele estava a pensar num cordeiro, uma galinha, alguma coisa, né? Aquele animal que estava solto assim no curral. Talvez ele estava a pensar, ele nunca imaginou que quando ele voltou da vitória, que a sua única filha ia sair da tenda. Nunca imaginou. Ele foi apanhado com as suas próprias palavras. O amargo. E aquela maldição, né, serviu para que a sua única filha seja morta. Uma coisa parva. Por que disso? Por que disso? Quantos de vocês têm pensado, por que eu disse isso? Por que eu disse isso?
vendo os estragos, vendo, né, os problemas que essa tem causado. Outro exemplo era Jacó. Jacó, quando ele foi para a terra de Labão, que era o seu tio, e depois casou com a sua prima. E quando eles saíram, tinha de fugir, ele tinha um certo medo do sogro agora, o tio sogro. Raquel tinha escondido um dos ídolos dele, não é? Do sogro, do pai de Raquel. E Labão assim, foi atrás, não é, de Jacó, e quando chegou, ele disse: o que estás a fazer? Por que estás a fugir? Estás a levar as minhas filhas? Estás a levar, não é, o meu rebanho? Agora ele está a tomar posse, eu queria tomar posse. E Jacó tinha um certo medo disso, que ele não vai deixar eles a sair facilmente, então por isso eles fugiram de noite. Chegaram ali, e diz: e acima de tudo, alguém roubou os meus ídolos. Não é? É como dizer, alguém tirou, não é, a minha senhora de Fátima, que era coberto de ouro, que era precioso, eu paguei uma fortuna para isso e alguém roubou. Não é? E Jacó diz: ninguém aqui roubou. E se for alguém, então essa pessoa vai morrer. Sem saber que era sua esposa que tinha roubado isso. O Labão não encontrou, mas a palavra foi dita. E quando Raquel deu luz a Benjamim, ela faleceu. Uau. O poder das nossas palavras. Palavras sem contexto, sem crer. Às vezes nós dizemos muita coisa que, enfim, não queremos dizer isso. Não temos intenção. Quantos casais, eu estive com um casal e eu estava a dizer, então, porque eles celebraram os seus anos casados. Eu disse: então, o que é que vocês fizeram nos seus anos? E a esposa disse: não fizemos nada. Naquele dia ficamos zangados uns com os outros. É naquele dia, né, que devia ser um dia de festa. Estragaram a festa com palavras feias um ao outro. Quantos de nós estragamos coisas, alturas importantes, alturas tremendas? Não é? Quantos, não é, que mesmo no caminho para a igreja, uma discussão acesa, vem aqui, não recebe nada, fica roubado. São palavras, não é? Irmãos, por isso nós temos que entender, a nossa boca, a nossa língua vai determinar a direção da nossa vida. Se nós vamos ter um casamento feliz ou não, se nós vamos ter sucesso ou não, se nós vamos ter vida ou não, se nós vamos ter saúde ou não. Não é? Há tantas pessoas que andam a dizer: a minha doença, os meus diabetes, os meus... Né? E nós andamos com a nossa boca associando, ligando com aquela doença. Nós nunca dizemos isso. Seja qual for a doença, essa doença é algo estranho, não pertence a mim. Pertence ao inimigo. Eu não quero nada. É uma luta. Nós lutamos contra isso. Não associamos. Não dizemos que pertence a mim. Eu cancelo essas palavras. Okay? A nossa boca tem que ser controlada para que a fé opere. Em Tiago 3, logo depois dessa porção, começando em versículo 14, fala da sabedoria que vem do alto e depois a sabedoria que vem de baixo. E vem primeiro como natural,
as coisas naturais. Às vezes as pessoas dizem, tem que ser honesto. Então, diz aquilo que vem. Não é? Quando as pessoas dizem, tem que ser honesto, eu vou chamar as coisas como são. Não é? E começa somente a falar asneiras. De juízo, de julgamento. Não é? Com as suas palavras. Então começa com o natural e depois baixa para o animal. E depois baixa, não é? Um animal, não é? Que ladra tudo, não é? Não é? E depois baixa para o diabólico. Em que nós não temos mais controle. É só ferir, amargura, ressentimento, ódio. Não é? E ficamos assim consumidos. Tudo é criado pelas nossas palavras. Agora, essas são as palavras inflamadas pelo inferno. Por isso eu disse, eu passei mais tempo nessa, porque nós temos que saber, é tão importante que nós controlamos a nossa língua. É tão importante. Agora vamos para a parte do manancial das águas vivas. Aquela água doce. O potencial da nossa palavra. Sabe que palavras proféticas são palavras do Senhor através de alguém que vai produzir vida na nossa vida. Em 1 Coríntios 14, versículo 3, diz que profecia é para edificação, exortação e consolação. Exortação significa construir, levantar o ânimo. É aquele melhoramento moral. Okay? Essa é a edificação. Exortação tem a ver com aviso ou conselho urgente. Essa é a definição de exortação. Cuidar. Quando alguém te avisa, é para o teu bem. Quando alguém chama atenção, não é para te magoar, é para ajudar-te de não sofrer mais, para sair do problema. Então a profecia muitas vezes penetra e dá-nos uma nova perspectiva. Aquilo que nós temos sido cego. É tão importante essa ministração que nós vamos experimentar nesta próxima semana. Não é? De sábado. Não, começa quarta, quinta, sábado, domingo, segunda. Não falta nenhuma dessas ministrações. Porque cada vez que o ministério profético é experimentado, nós saímos melhores. Ok? Porque edifica-nos, exorta-nos. Só se vocês não querem conselho. Não é? Porque há pessoas que dizem, não, deixe-me no meu cantinho, eu quero ser como eu sou. Então pronto, é melhor não ir. Porque Deus quer que nós melhoramos. Experimentamos a perfeita vontade de Deus. Por isso Ele fala. E as suas palavras não são palavras quaisquer, não são palavras sem intenção. Cada palavra profética tem intenção. A pastora Maria do Carmo, ela fez uma geneira no último dia. Ela apresentou-me, depois de pregar, ela disse, agora, pastor Jim, que é profeta, vai ministrar a vocês. Eu pensava que eu estou a acabar cedo, vamos para casa. Não é? E depois vêm todos numa fila. Ai. Mas sabe, aquilo que ela disse libertou uma unção profética. E durante uma hora e meia, eu estava a ministrar, não é? A cada pessoa. Não conhecia as pessoas, mas Deus conhece.
E aquelas palavras, eu falei com a pastora depois e ela disse que cada um foi exatamente. Foi exato. Eles ficaram assim. Eles não queriam sair, não queriam voltar para casa. Estava assim, com aquela, uau, Deus falou comigo. Deus ministrou. A palavra profética. Mesmo se for avisos, mesmo se for uma coisa muito direta, é tremendo. Porque produz aquela fruto de justiça. Amém? E consolação. Consolação é conforto, porque às vezes nós temos que somente ouvir do Senhor que Ele nos ama. Quando nós temos andado com tantas dúvidas acerca de nós mesmos, tanta batalha contra a nossa própria imagem, autoimagem, e depois ouvimos da parte do Senhor, Tu és precioso. É uma senhora que seu marido traiu-a, saiu da casa, ela vive numa mansão, ele tinha providenciado tudo para ela, mas foi atrás de outra mulher. E toda a família dele queria tomar posse de tudo que ela tem. Para ela não ficar com nem numa casa, nada. E Deus deu sem saber isso, eu não sabia disso antes. Deus deu uma palavra de consolo. E ela, bonita, uma mulher bonita, bem arranjada, uma pessoa que nota que não é uma pessoa que tem problemas. Pelo exterior, pela aparência. Mas ela começou a chorar e chorar. Pois ela queria me abraçar e eu disse, não, vai para a pastora. E a pastora deu um abraço, ela como um bebê. Só uma palavra de consolo. Deu ela a esperança. Deu ela aquela, não, Deus está comigo. A situação é terrível. Há lobos em todo lado. Parece que eu estou a... Agora, Deus está comigo. Esse é o sentido de profecia. Esse é o propósito quando Deus fala. Ele mede as palavras. Ele não gasta assim. Ele diz muito em pouco. Às vezes nós dizemos pouco com muitas palavras. Mas ele tem poucas palavras, mas boas palavras. Outra coisa é a palavra bênção. A bênção é somente palavras. São boas palavras. Falar bem, nessa que é a bênção. Falar bem. A Bíblia diz mesmo para evangelizar alguém, é ir para a sua casa e falar bem. Abençoar a casa. Não olha para as imagens, essa é do diabo, tem que tirar isso. Essa, né? Não. Tu não estás ali para fiscalizar a sua casa, estás ali para abençoar a sua casa. E tu abençoas, né? Oh, que lindo cãozinho. Oh, que lindo, né? Oh, que benção. Oh, os teus filhos são tremendos. São lindos, né? Nós abençoamos. Né? Fomos chamados para abençoar. E se alguém te amaldiçoa, ok. Só vira a cara uma vez e depois dá um... Não. Quando alguém nos amaldiçoa, nós temos que abençoar. Porque a bênção é mais poderosa do que a maldição. Êxodo 20, versículo 13 diz que a maldição passa de 2 ou 3, 4 gerações. Mas a bênção até 1000 gerações. Nós temos poderes incríveis para influenciar gerações através da nossa boca.
através da nossa bênção. Então, cuidado com a boca. Vamos controlar a nossa boca, porque nós podemos construir algo tremendo. Sabe que no Velho Testamento termina com a palavra maldição. E a primeira pregação de Jesus começa com bem-aventurados. Só pensa sobre isso, né? Jesus veio para nos abençoar. Aleluia. Ele veio para quebrar a maldição. Né? Ele fez isso na cruz do Calvário. A maldição da lei foi quebrada. Para que nós podemos receber a bênção de Abraão. Isso é em Gálatas 3. Palavras também da verdade. Sabe o que é exagerar em mentir? Eu sei que há muitos filmes mesmo que dizem, às vezes convém mentir para evitar o pior mal. Mas Deus é a verdade. Nós temos que dizer a verdade. Não exagero, não falsificar o teu IRS. Não diz algo que não é verdade. Porque como é possível a palavra operar em ti se as tuas palavras não são verdadeiras? Fala a verdade. Fala aquilo no segredo que pode ser anunciado pelo telhado. Fala para que um dia, se for um filme feito da tua vida, todas as tuas palavras podem ser vistas no ecrã. Não é? Quer isso? Quantos querem isso? Uou! Às vezes ele diz, eu não sei. Então é o tempo para controlar a língua. Controla para que não haver vergonha se for revelado. Não é? Se alguém diz aquilo que dizeste, que não vai ter vergonha. Pois há palavras de sabedoria. Palavras do Senhor são puras, a Bíblia diz em Salmos. São retos. A palavra de sabedoria edifica a casa, constrói a casa. Nós podemos, com a nossa palavra, destruir a casa, destruir o nosso casamento. Podemos edificar também a casa com palavras de sabedoria. Vamos para Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes 12 é um dos meus favoritos. No final desse livro, diz que, versículo 11 diz, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dados pelo único pastor. Diz que, demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros e muito estudo sem enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é, tema Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Palavras de sabedoria são como pregos bem fixados. Nós podemos pôr pregos em toda a parede, mas há certos pregos que vão suportar a parede. O resto não tem importância. Palavras da sabedoria. Ter uma única direção. Uma única voz. Não andando assim, ouvindo tudo, dizendo tudo. Lá disse assim, lá disse assim. Lá eu ouvi falar daquilo. Essa não vai criar uma direção. Há uma direção. Temos que focar na voz do único pastor. E depois essas palavras
vão suportar a tua casa, suportar a tua vida. E depois, o último, são as palavras de fé. Palavras de fé, a Bíblia diz que a nossa pregação, em Romanos 10, versículo 8, diz o seguinte: a palavra está junto a ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que nós pregamos. A palavra de fé não é a nossa sinceridade, a nossa concentração, a nossa, vamos dizer com força, com um microfone, né, altíssimo. Não, essa não é fé. Não é a nossa convicção, não é a nossa sinceridade, não é a nossa crença. A fé que sai da nossa boca vem da sua palavra, vem de Deus. Porque essa fé que vai transformar, né, situações que vão curar enfermos, essas palavras é a palavra do Senhor misturando com está em nosso coração e que sai da nossa boca. É a sua palavra. Às vezes as pessoas, eu lembro uma senhora diz, junto com a minha fé para ter um carro novo. Não é? Eu diz, mas Maria, tu nem conduzes. Mas então vamos juntar a fé para ter também motorista. Não. Essa é feijoada. Essa não é fé. Fé é aquilo que é do Senhor, que vem da sua palavra, que nós cremos, acreditamos e nós declaramos. Essa é a palavra da fé. Okay? Que está no nosso coração, é a pregação nossa. Nós não pregamos teorias, não pregamos filosofias, pregamos a palavra de Deus. Okay? Sai da nossa boca e vai produzir o seu fruto. Então, irmãos, sejam as tuas palavras poucas, mas boas. Amém? E faz essa pergunta: onde é que a tua língua está a levar-te? Para cima? Para baixo? Para o meio? Para frente? Qual é a direção? Se vocês estão a ver a tua vida numa direção errada, ok, começa aqui com a tua língua. Essa é a lema. Começa a controlar a tua língua e tu vais ver a mudança na tua direção. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Quantos de vocês querem fazer esse compromisso comigo de pôr um freio na boca, não é? Controlar a língua. Essa mensagem para mim também. Eu estou a preparar essa mensagem para também chamar a atenção à minha vida. Porque, irmãos, eu não quero chegar no fim da vida e eu estou longe daquilo que Deus tinha planeado. Não quero ver a minha vida num trilho assim que leve-me, não é, onde eu não quero chegar. Eu quero chegar a um lugar onde Deus quer. E Deus deu um poder aqui para fazer isso. Amém? Aleluia. Pai, abençoa o teu povo, Senhor. E, Senhor, perante ti nós reconhecemos que há tudo em nós para dizer as neiras, há tudo em nós para errar, há tudo em nós, Senhor, que nós podemos falhar, Senhor, gravemente e chegar muito longe do teu alvo para a nossa vida. Mas, Pai, nós sabemos que tu estás em nós, Senhor, para dar-nos esse poder da bênção, poder de fé. Tu estás em nós, Senhor, para que a nossa língua
pode colaborar contigo, dizendo as tuas palavras, ferindo, Senhor, a tua vontade, declarando, Senhor, profeticamente, Senhor, aquilo que está no teu coração. Prepara-nos, Senhor, para esse fim de semana, para que nós podemos aprender mais e mais como ministrar, Senhor, como ser usado, Senhor, como a tua boca aqui na terra. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Deus vos abençoe.